Pai, glória ao Filho, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu vou estar gravando um vídeo aqui sobre batalha espiritual e como se proteger das retaliações demoníacas. Meu amado irmão, eu quero pegar um texto que está aqui em preto que diz assim: 1 Pedro 5:8, que diz assim: Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Meus amados irmãos, tive uma experiência com isso, que eu estava no quarto de noite, não estava dormindo, estava apenas com os olhos fechados, e de repente eu vi literalmente quando o diabo deu um rugido que nem um leão. Literalmente, audivelmente. E ali eu repreendi. Meu amado irmão, nós vemos aqui que o apóstolo Pedro, ele nos manda que nós estejamos sóbrios e vigiamos, tá certo? Porque se nós não formos sóbrios, se nós não vigiarmos, nós corremos o risco de ser tragado por Satanás. Meus amados irmãos, vigiarmos para quê? Vigiarmos para não pecar. Vigiarmos para não abrir brecha para Satanás. Porque se nós abrirmos brecha para o espírito das trevas, ele vai acabar com a nossa vida. Porque a única coisa que dá legalidade ao diabo de acabar com as nossas vidas são as falhas e os pecados, tá certo? A palavra de Deus também ela diz, em Efésios, que a nossa luta não é nem contra a carne e nem contra sangue, tá certo? Sabemos também que o diabo usa as pessoas, tá certo? Mas nós temos que saber que as pessoas são apenas instrumentos de Satanás, tá certo? Então nós temos que voltar a nossa mente para o verdadeiro causador dos nossos problemas. 9. Ao qual resistis firmes na fé. Ou seja, a palavra de Deus nos manda resistir firmes na fé. Quando nós resistimos ao diabo firme na fé, nós temos a vitória sobre ele. Tá certo? A palavra também diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistis ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, o que é sujeitar a Deus? É eu viver em obediência a Deus. E eu só me sujeito a Deus quando eu estou em espírito. Porque aqueles que estão na carne são inimigos de Deus. Ou seja, para mim, sujeitai-vos a minha vida a Deus, eu tenho que estar no espírito. Tá certo? Uma das coisas que vai manter Satanás longe de nós é a consagração, é a santificação, é nós andarmos no Espírito. Por quê? Quando nós estamos em Espírito, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, há um fogo que queima 24 horas. A unção, ela é um fogo que queima 24 horas dentro do nosso ser. E Satanás, ele não aguenta esse fogo, tá certo? E quando Satanás vier com seus ataques, quando ele se levantar com a nossa vida, se nós estamos em Espírito, se nós estamos obedecendo os mandamentos de Deus, quando nós clamarmos por socorro, o Pai, ele nos ouvirá e nos dará vitória. Ele abaterá o próprio Satanás. Então, o que me mantém em segurança e o que me livra das retaliações demoníacas é eu estar em comunhão com Deus. Está escrito na palavra também que quando o inimigo levantar-se contra vós como grande estourado de uma barragem, o Espírito Santo se levantará contra ele e levantará a bandeira. Ou veja o quê? Que há uma promessa que quando o inimigo se levantar contra a nossa vida, para nos destruir, o Espírito Santo se levantará contra ele. Levantar a bandeira é nos dar a vitória, é tomar o controle, é vencer a guerra. Tá certo? Então nós temos que ser vigiados. O Senhor Jesus falou o quê? Orais e vigiais. Porque não adianta de nada eu orar, não adianta de nada eu jejuar, não adianta de nada eu ler a Bíblia se eu não vigiar, se eu não ver em santidade. Porque Cristo falou, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. A batalha espiritual é travada em várias áreas, tá certo? Tem a batalha espiritual, tem a retaliação demoníaca na saúde, onde o diabo, por nossas brechas e falhas, traz enfermidade sobre nossa família. Há na vida financeira, que ele paralisa. E há também no espiritual, pessoas que são atacadas pelo próprio Satanás, pelos próprios demônios, pessoas que veem os demônios, pessoas que são atormentadas pelos demônios. Em todas essas áreas, o que deu legalidade para ele retalhar e para ele fazer isso foi o pecado, foi a falta de vigilância. Pessoas que não estão submissas a Deus. Está escrito em Provérbios que se a gente desprezarmos a repreensão do Senhor, ele não nos ouvirá. Então Satanás vai pintar e bordar, tá certo? Mas se nós estivermos em comunhão, se nós tivermos vida com Deus, o diabo vai se levantar. Ele vai tentar vir contra mim, mas quando clamarmos ao Senhor, o Espírito de Deus virá e o vencerá. Tá certo?
Essa é a maneira de ficar livre.